Olá, gente, continuando os comentários das questões do exercício. Então, questão número 5. Acerca dos contratos, é incorreto afirmar que, alternativa a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos a indenização por perdas e danos. Verdadeiro, ou seja, se você tem um contrato com uma outra pessoa e essa outra pessoa não cumpre algumas das cláusulas ou algumas das obrigações às quais ela se comprometeu, você tem duas opções. Ou você executa para que aquela pessoa possa cumprir com as obrigações, ou você resolve o contrato, ou seja, extingue o contrato em razão do inadimplemento, da falta de cumprimento das obrigações contratuais pela outra parte. Então, em ambas as situações, cabe o pedido de perdas e danos, artigo 475 do Código Civil. Então, a alternativa A está verdadeira, está correta, né? Letra B. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. No entanto, deixará de ser obrigatória se feita sem prazo a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Então nós já vimos que a proposta vincula o proponente. Então alguém que apresenta uma proposta fica vinculado aos termos daquela proposta. Isso está lá no artigo 427 do Código Civil. Já o 428, o artigo seguinte ao 427, estabelece as hipóteses de exceção, onde a proposta deixa de ser obrigatória. Então, uma dessas hipóteses é a que está prevista no inciso 1 e que está aqui na parte final da alternativa B. Então, se eu estou na Praça de Afogados da Engazeira e digo a Glauco, Glauco, eu quero vender meu carro por 20 mil reais. Glauco está lá ao meu lado. Se essa proposta não for aceita imediatamente, naquele momento, por Glauco, ele não pode, 2 semanas, 3 semanas depois, dizer, olha Pedro, eu quero comprar o teu carro e tu vai ter que me vender pelos 20 mil, porque tu apresentou essa proposta. Não, porque como a proposta foi apresentada sem prazo à pessoa presente, que está ali ao meu lado, ela precisa ser aceita no momento. Se a proposta foi feita com prazo, aí a proposta permanecerá válida durante aquele prazo que foi assinalado. Então qualquer coisa, para aí esse vídeo e dá uma olhada nas hipóteses do 428, onde a proposta deixa de ser obrigatória, tá? Então a alternativa B está correta. Letra C. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, salvo se a aquisição tenha se realizado em asta pública. Nós já vimos que a evicção é quando há a perda de um bem ou de um direito em cima de um bem, que pode ser total ou parcial, em razão de uma decisão judicial ou de uma decisão administrativa que macule a própria propriedade ou domínio do bem por parte do alienante, por parte daquela pessoa que vendeu. Então vamos para um exemplo prático. Tem eu e mais 4 irmãos, herdamos do nosso pai, meu pai faleceu, herdamos do nosso pai um carro, uma casa, um sítio, uma fazenda, uma granja. Coube a mim ter a propriedade do carro. Eu herdei esse carro e 6 meses depois vendi um carro a Glauco. No entanto, 6 meses depois aparece um filho do meu pai, entrou com ação de reconhecimento de paternidade pós-morte e ficou comprovado através do exame de DNA feito com os meus irmãos e comigo e ficou demonstrado que ele era realmente filho do meu pai. Se ele era filho do meu pai, passando a ser meu irmão, ele passou a ser herdeiro. Se ele era herdeiro, ele também era dono daquele carro e daqueles outros bens que foram distribuídos pelos irmãos. Ou seja, aquela venda que foi feita para Glauco poderá ser anulada porque tem outra pessoa que também é proprietária e que possivelmente não concorde com aquela venda. Então, a evicção é justamente a perda do bem, a perda do objeto, que pode ser total ou parcial, em razão de uma decisão judicial ou de uma decisão administrativa. Então, por exemplo, você compra um carro num determinado leilão, então é por isso que a alternativa aqui está incorreta, porque as hipóteses de aquisição de bens em asta pública, que são os leilões, também tem a garantia da evicção, ou seja, a responsabilidade do alienante. Então eu compro um determinado carro no leilão e quando sou parado numa blitz, o policial observa que o chassi está adulterado e que aquele carro, na verdade,
é roubado, é de uma outra pessoa que já fez o boletim de ocorrência e que tem um procedimento na delegacia de polícia. Então, o policial, naquele momento, vai apreender aquele carro e vai destinar aquele carro para o inquérito policial, se for o caso, e o policial e a autoridade da Polícia Civil irá fazer a devolução do bem ao verdadeiro dono. Então, nesse caso, eu poderei entrar com ação contra o leiloeiro, né, quem vendeu o carro, né, em razão da perda do bem por conta dessa decisão judicial ou por conta de decisão administrativa. Então, a evicção também está presente nas hipóteses de asta pública ou de leilão, artigo 447 do Código Civil. Letra D. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Nós já vimos isso, inclusive, em outra questão aqui mais cedo. Então, o contrato preliminar precisa cumprir os mesmos requisitos do contrato definitivo, com exceção da forma. Então, o contrato de compra e venda de bem imóvel, ele precisa ser feito através de escritura pública. No entanto, o contrato preliminar, que é a promessa de compra e venda, não precisa ser feito em escritura pública, pode ser num documento particular assinado aí por duas testemunhas, tá? Então a alternativa D também está correta, artigo 462 do Código Civil. A alternativa E, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Correto. O que é a cláusula resolutiva? É aquela cláusula, aquela estipulação contratual que prevê, por exemplo, lá no artigo 12 do contrato que você fez de locação, se o locatário não contratar o seguro de incêndio, se o locatário não pagar os aluguéis, se o locatário não fizer isso e aquilo outro, esse contrato será considerado resolvido, extinto em razão do inadimplemento dessas cláusulas contratuais. Se essa cláusula expressa já tiver previsão expressamente, né, dizendo no contrato, não precisa ir para o judiciário, ela se opera de pleno direito. Então a parte que foi credora, que foi lesada em razão do inadimplemento da outra parte, pode fazer e praticar os atos necessários para a extinção daquele contrato sem precisar ir para o judiciário. Tá? Por quê? Porque a cláusula já está ali expressamente prevendo que se aquela parte não pagar, não cumprir com as suas obrigações, o contrato será extinto, tá? Se a cláusula não tiver expressa, em razão de tudo que nós estudamos, dos princípios, da função social, da boa-fé objetiva, se não houver cláusula expressa no contrato, aí sim precisará ir para o judiciário, para que o juiz declare ou determine aquele contrato extinto ou resolvido, tá? A cláusula expressa está lá prevista no artigo 474 e 475 do Código Civil, tá? Então a alternativa incorreta é a letra C, porque faz essa ressalva, né, de que não valeria a evicção para os bens adquiridos em asta pública, e vale sim, como nós já vimos no artigo 447 do Código Civil. Questão 6. O Hospital X, situado na cidade de São Bernardo do Campo, passou a oferecer o serviço de plano de saúde para os seus pacientes no valor de R$ 800. No anúncio, informou que caso mais de 1.000 pessoas contratassem o plano, o valor seria reduzido para metade. Quando o plano atingiu 900 pessoas contratadas, o valor do plano foi reduzido pela metade. Porém, 11 meses depois, o hospital decidiu que iria cobrar o valor integral do plano de saúde. Então a questão quer saber, a atitude do hospital foi correta ou foi incorreta? E se foi correta ou se foi incorreta, qual é a justificativa para o hospital fazer isso? A atitude do hospital foi incorreta, porque a partir do momento que ele praticou uma conduta de diminuir o valor, de cobrar metade do valor do plano, ele vinculou em razão da boa-fé. Nós estudamos que a boa-fé ela é objetiva e ela tem uma série de deveres anexos à boa-fé que precisam ser cumpridos para que a boa-fé seja prestigiada. Então, se o hospital anunciou de que iria, a partir de 1.000 pessoas, reduzir pela metade, mas atingindo 900 pessoas, ele, por livre e espontânea vontade, reduziu o valor da mensalidade do plano de saúde, não pode depois o hospital levar esse valor para a integralidade como estava inicialmente.
Por quê? Porque isso é uma conduta que é contraditória com a conduta inicial que ele teve. Então, observe. Então, a atitude do hospital é incorreta. Se é incorreta, ficam as questões letra D e as alternativas D e E para que nós analisemos. Alternativa D, incorreto em razão do instituto conhecido como venire contra factum próprio ou vedação ao comportamento contraditório, um dos deveres anexos da boa-fé objetiva. E a letra E, incorreto em razão do instituto conhecido como tukuk, né? Ou regra de ouro, tá? Qual é a diferença desses dois? O tukuk, ou regra de ouro, é quando alguém alega a torpeza que ela mesma praticou para não cumprir uma determinada obrigação. Qual foi o exemplo clássico que eu dei para vocês? A Prefeitura de Afogados da Engazeira contrata para um determinado cargo que precisaria do concurso público uma pessoa terceirizada, um cargo comissionado. E lá contrata essa pessoa para esse cargo que era privativo de investidura através de concurso público. Aí o Ministério Público entra com ação na Justiça pedindo a anulação dos contratos e das nomeações, porque aquele cargo precisa de concurso público para poder ser nomeado, para que a pessoa seja investida no cargo. Tá? O Ministério Público ganha a ação, o Judiciário determina a suspensão, a anulação das nomeações e manda a administração pública fazer o concurso público. O servidor, a pessoa que estava ali trabalhando naquele cargo comissionado, entra com ação na Justiça do Trabalho pedindo o reconhecimento do vínculo com a Prefeitura. A Prefeitura não pode alegar na Justiça do Trabalho de que aquela nomeação que ela mesma fez era ilegal ou era ilícita, para que ela não pague as verbas indenizatórias, as verbas que foram devidas, as verbas que são devidas em razão do trabalho que aquela pessoa fez. Então, isso é o tukuk. Você não pode alegar a torpeza que você praticou, ou seja, o ato ilícito que a administração praticou, para deixar de reconhecer direitos. Então, essa é justamente o tukuk, que não é a hipótese dessa questão. A hipótese dessa questão é a vedação ao comportamento contraditório. Então, se a administração inicialmente, se o hospital inicialmente diminuiu pela metade o valor do plano de saúde, não pode em 11 meses, ou seja, antes de completar um ano daquele contrato de plano de saúde, alterar o valor para integral, porque essa é uma conduta contraditória com a conduta que ele adotou inicialmente. No contexto da questão, deu-se a entender de que o hospital, por liberalidade, por livre e espontânea vontade, mesmo não atingindo a quantidade de 1.000 pessoas, mas atingiu 900 pessoas, que era um número próximo ali das 1.000 pessoas, resolveu baixar o valor do plano de saúde. Então ela não pode, no intervalo menor do que 12 meses, pedir o reajuste do valor da mensalidade para a integralidade. Isso é uma conduta que é vedada. Por quê? Porque fere a boa-fé objetiva. Então a resposta correta é a letra D, incorreto, em razão do instituto conhecido como venire contra factum próprio, ou seja, você não pode praticar condutas contraditórias, porque isso macula, isso viola a boa-fé objetiva, tá? Então, essas foram as questões 5 e 6 e vamos continuar os comentários.